Oi gente, eu sou a Maria Cecília, essa aqui é a minha primeira aula, é um prazer estar aqui. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a coesão e a coerência, que basicamente são mecanismos para facilitar a sua comunicação. Seja na escrita, seja na fala, são ferramentas para que a pessoa que estiver recebendo a sua mensagem a entenda com clareza, sem confusões ou sem contradições, entenda o que você está dizendo. E por isso elas estão intrinsecamente ligadas. Quando você pensa em uma, você está pensando em outra. Indo para a definição de coerência. Coerência é construção de sentido, é lógica. Mas como saber se um texto apresenta lógica ou como construir essa lógica? Então vou estar aqui dando dois exemplos, um mais simples e outro mais aprofundado. Quando eu falo, hoje o dia está lindo, aquele cachorro está passando mal. A pessoa não entende muito o que eu quero dizer porque eu peguei duas ideias em que não apresentam uma conexão clara. Então não tem muita coerência. Mas se eu falar, hoje o dia está lindo, mas provavelmente vai chover mais tarde, já apresenta uma coerência mais forte porque eu peguei duas ideias em que ambas estão se referindo ao tempo. Então a pessoa entende melhor o que eu estou querendo dizer. Agora, se eu falar sobre as políticas governamentais, eu posso observar que muitas das políticas governamentais não estão em coerência com a Constituição de 1988 do Brasil, porque, por exemplo, nesta Constituição assegura o direito da população indígena à terra, mas a gente sabe que a expansão do agronegócio está impedindo esse direito de acontecer e medidas não são tomadas. Então, eu posso afirmar que esse fato está em incoerência com a Constituição de 1988. Agora, indo para a redação do Enem. Essas duas competências aqui que vão observar a presença de coesão e coerência no seu texto. A competência 3, basicamente, é a definição de coerência e a 4, a definição de coesão. Mas se você peca em uma, você está também perdendo ponto na outra por elas estarem, como eu falei antes, intrinsecamente ligadas. Basicamente, vai se observar como seus argumentos estão em sentido com o tema e em sentido com o contexto que esse tema também está inserindo. E aproveitando o gancho, indo para a definição de coesão. A coesão é a ligação harmônica entre as partes de um texto. Basicamente, na prática, você utilizar de elementos gramaticais, como as conjunções, os pronomes e os advérbios, para trazer maior clareza aos seus parágrafos, às suas orações e ao seu texto como um todo. E aí os tipos de coesão. Esse aqui são alguns dos nomes, mas basicamente a coesão atua nessa área. A coesão referencial, ela serve para, assim como a lexical também, elas servem para evitar repetições. E você pode usar um nome, um sinônimo, você pode usar sinônimo, pronomes, para substituir uma outra palavra que já foi dita, assim evitando a repetição dessa palavra. A coesão por elipse, por exemplo, é a omissão de um termo, porém essa omissão só pode ser feita se ao você omitir essa palavra não comprometa o sentido da frase. A coesão sequencial é uma das mais importantes, que é uma das muito usada no texto, na sua redação do Enem, porque ela é a ação da conjunção e dos conectivos. A sequencial, basicamente, ela é responsável por dar progressão ao seu texto, por unir, por conectar os parágrafos, as orações e as frases através das conjunções. Agora a gente pega um exemplo que possui tanto a coesão referencial quanto a sequencial. O auxílio foi dado a diversas famílias, no entanto, elas continuam passando fome. A gente percebe que a conjunção no entanto apresenta o significado de oposição. Ela mostra pra gente que essas ideias se contradizem, porque se o auxílio foi dado à família, ela não deveria estar passando fome, então a gente sabe que algo aconteceu. Ou esse auxílio foi insuficiente, ou essa família não conseguiu ter acesso a esse auxílio. Além disso, a gente também percebe a coesão referencial quando a gente vê o pronome elas substituindo a palavra famílias. Ao invés de eu repetir famílias, eu coloco elas para dar uma maior clareza à minha frase e assim a pessoa que estiver lendo ela compreendê-la melhor. Agora, gente, pegando uma charge da Mafalda para dar um exemplo de como a falta de coesão pode ser positiva em algumas vezes. É assim a charge. É incrível a importância do dedo indicador. Um patrão faz assim com o indicador e 3.000 operários vão para a rua. Esse deve ser o tal indicador de desemprego que tanto se fala. Nessa charge, a gente vê a repetição 3 vezes da mesma palavra, que é o indicador. Porém, essa repetição ela é proposital, porque a gente vê que enquadra
em cada quadrinho, o indicador tem um sentido. Primeiro é o indicador da Mafalda, depois é o dedo indicador do patrão, e depois esse indicador significa o índice de desemprego, né? É o indicador do patrão, que ao fazer assim demite em massa os trabalhadores e aumenta o índice de desemprego. Então essa repetição se fez necessária para trazer coerência à charge, ao que a Mafalda queria criticar, a crítica que ela trouxe. Então, nesse caso, a repetição ela é positiva, ela tem fins estilísticos para trazer o seu sentido. Então, fechando, gente, concluindo, a gente entende que a coerência é a construção de sentido e que a coesão é uma ferramenta para essa coerência, para a coerência se estabelecer, para esse sentido se estabelecer. Só que a coesão, ela atua mais na parte da gramática, na parte da sintaxe. Mas a coerência, a coesão está em tudo, não somente na sua escrita, na sua fala. Quando alguém fala que a sua fala foi coesa, ou que aquele filme foi coeso, significa que você conseguiu conectar bem as suas ideias, e a sua ideia foi passada de forma clara, as pessoas entenderam o que você quis dizer. Então, uma das minhas dicas é estudar bastante período, oração subordinada e coordenada, porque você vai ter acesso às conjunções, ao significado dessas conjunções. Se você quiser trazer uma ideia de explicação à sua frase, você vai usar uma conjunção de explicação. Então, o estudo dessas conjunções vai te dar maior repertório coesivo e vai ser positivo para sua escrita, para sua fala, para sua redação. E também dou aqui a minha dica de muita leitura e muita análise. Analisem a construção de sentido, o processo de coesão em tudo que vocês lerem. Livros clássicos, Machado de Assis, Harry Potter, Percy Jackson. O Twitter é um ótimo espaço para vocês observarem a fala das pessoas, se estão repetindo muitas palavras, se tem coerência com o que elas estão falando, com assuntos de fora. Então é isso, gente. Muita leitura e muita análise. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários. E foi um prazer. Muito obrigada.